Sejam bem-vindos ao vídeo, eu sou o professor Valtécio. Esse vídeo vamos falar de análise combinatória, um vídeo de resolução de exercício da parte de combinações, tá bom? Então eu vou fazer esse vídeo no estilo mãozinha que eu falo, né? Onde vocês não vão me ver, vão ver somente aqui os cálculos sendo desenvolvidos. Eu acho interessante fazer assim porque a gente pode ler a questão por inteiro e eu vou fazer alguns comentários em cima do texto da questão, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A primeira questão é uma questão que fala o seguinte: um hospital tem à disposição 10 médicos e 7 enfermeiros. De quantas maneiras ele pode formar equipes compostas de médicos e enfermeiros? Tudo bem. Quem assistiu o vídeo anterior, da parte de combinações, viu que eu falei sobre essas palavras-chave que já identifica rapidamente o conteúdo. Aqui a palavra-chave é a palavra equipe. Quando você vê a palavra equipe, você já sabe que é um conteúdo que envolve combinação. Por quê? Porque dentro daquela equipe, a ordem dos selecionados não tem importância. Vamos dizer que os 3 médicos selecionados é o médico 1, 2 e 3. Essa é a mesma seleção de ter escolhido o médico 3-2-1 ou 2-3-1. Então, se eu tivesse dito que foi o 3, 2 e 1, teria sido a mesma escolha, porque uma equipe não tem ordem, tá bom? Então, a gente vai usar as combinações aqui. Aí o que o aluno tem que perceber? Que no caso são duas escolhas, duas combinações diferentes. Nós temos 10 médicos para escolher 3 para a equipe, então de 10 eu vou selecionar 3. E aí vai ser uma combinação de 10 a 3, combinação de 10 a 3. E uma outra combinação de enfermeiros que eu tenho 7 para tirar 2. Então vai ser uma combinação de 7 a 2. E esse conectivozinho de I, já foi comentado em outros vídeos combinatória, a gente vai usar a questão do produto, tá bom? A gente vai multiplicar as duas combinações. E aí o que vai acontecer? Relembrando a fórmula aqui, ó, combinação de N a P é N fatorial, P fatorial e você subtrai N menos P fatorial. Então ficou um pouquinho pequeno, mas eu corrigi aqui a imagem. Então fica NP e N menos P, tudo fatorial. Então a combinação de 10 a 3 fica 10 fatorial, 3 fatorial e 10 menos 3, 7 fatorial. Combinação de 7 a 2, 7 fatorial, 2 fatorial e 7 menos 2, 5 fatorial. E aí já aconteceu uma coisa legal, porque você tem um 7 fatorial no numerador e no denominador, isso permite que eu possa simplificar, né? Cancelar os dois aqui. Então eu vou cortar o 7 fatorial com o outro 7 fatorial e aí sobrou esses demais aqui. O que a gente vai fazer agora? Eu posso desenvolver os fatoriais. Eu acho bem interessante eu falar sempre isso para o aluno, essa opção que ele tem de desenvolver os fatoriais, depois simplificar. Como assim? Eu só vou colocar um pouquinho mais acima. Vamos lá. Quem é o fatorial de 10? Eu vou desenvolver logo até o 1, que é para o aluno ver que fica até mais fácil. Então eu vou pegar o 10 e vou na decrescente até o 1. Professor, mas eu não poderia ter parado no 5, já que eu tenho um 5 disponível? Poderia, você poderia ter parado aqui no 5 fatorial para cancelar com outro 5 fatorial. Mas eu quero mostrar esse método que eu batizei ele de forma bruta. Né? A forma bruta aí que é para a gente entender que é na brutalidade aqui, desenvolvendo logo tudo. Fatorial de 3, aqui que eu tenho um fatorial de 3 aqui embaixo. Vou desenvolver, é 3, 2, 1. Fatorial de 2 é 2 vezes 1. E o fatorial de 5, 5, 4, 3, 2 e 1. E aí agora nós vamos cancelar, simplificar os termos que estão no numerador e no denominador. Esse 2, esse 3, esse 4 e esse 5, beleza. Olha só que eu tenho um 3 vezes 2, 3 vezes 2 dá 6. Opa, já foi embora também. Chama a atenção de nunca cortar o 10 com o 2, porque aí você vai tirar a chance de usar o 10 como um fator bacana para gerar um 0. Então eu vou cortar o 8 com o 2, que vai ficar 4. Aí 9, 4 e 7, vou multiplicar aqui, até fazer aqui com a calculadora aqui, para vocês verem aqui, né? 9 vezes 4 vezes 7, dá 252, e aí vezes 10, 2.520. Opa, usei uma caneta mais fina, deixa eu usar essa caneta pincel. 2.520. Muito bem. Então agora vamos para a questão 2, vamos perder tempo não. Agora tem uma questão que envolve assim, ó, de um grupo de 6 senadores e 5 deputados quer formar uma CPI com 2 deputados e 2 senadores e 3 deputados. Qual o total de forma diferente de formar essa comissão? A palavra CPI, para quem não entende, é a Comissão Parlamentar de Inquérito, né?
Mas bem aqui também já tem a palavra comissão. Essas palavras comissão é a palavra-chave para você identificar que o assunto é combinação. E aí é a forma parecida como a gente fez aqui com médicos e enfermeiros, né? Você tem senadores e deputados, é uma comissão mista no caso aqui. Então você não vai tirar os deputados do grupo dos senadores, você vai tirar os senadores dos senadores, deputados dos deputados. Então aqui vão ser duas combinações, ó. Combinação, eu tenho 6, que é o total de elementos, para quem não entendeu, o N é o total e P são os elementos que eu vou escolher. Então eu tenho 6 senadores no total, para escolher 2, combinação de 6 a 2, e olha só o izinho que eu vou multiplicar, retomando aquele mesmo raciocínio que eu já comentei aqui do i, a gente vai multiplicar. E eu tenho 5 deputados para escolher 3, ó, 5 a 3. Combinação de 5 a 3. Fazendo esses cálculos aqui pra gente, vou até fazer aqui, né? Então vamos lá, a combinação de 6 a 2 é o fatorial de 6, fatorial de 2 e n menos p, 6 menos 2, fatorial de 4. Combinação de 5 a 3, fatorial de 5, fatorial de 3 e 5 menos 3, fatorial de 2. O aluno pode fazer na forma bruta, só que agora eu vou fazer no desenvolvimento mais padrão, que a gente encontra nos livros. Como? Vou desenvolver do maior para o menor. Então, eu vou desenvolver o de 6 até encontrar o 4. Ó. 6, 5 e 4 fatorial. Parei. Por que eu parei? Porque eu já tenho um 4 fatorial no denominador. E o fatorial de 2 dá 2, que é 2 vezes 1. E agora eu vou desenvolver o 5 até encontrar o 3. 5, 4, 3 fatorial. Parei, porque eu tenho 3 fatorial no denominador. Fatorial de 2 é 2 vezes 1, que dá 2, então pronto. Aí agora eu vou simplificar. Quem que eu vou simplificar aqui? Esse 4 fatorial com esse 3 fatorial com esse, e o que foi que sobrou? Sobrou esse fator aqui e esse outro aqui. Então aqui, ó, 6 vezes 5, 30 por 2 dá 15, e aqui 15, e 5 vezes 4, 20 por 2, 10, então 15 vezes 10, 150 formas diferentes de montar essa comissão mista aí de senadores e deputados. Agora uma questão aqui bem interessante, né? Uma questão de combinação que tem um detalhe que eu vou até comparar com a quarta. O que acontece? Aqui tem 9 alunos do IF, né? Valorizando a instituição, que foi viajar e ficaram no hotel meia estrela, um hotel muito, né? Não vou nem comentar o meia estrela aqui. E aí, na hora de dividir os quartos, eles ficaram da seguinte forma. No primeiro quarto, no quarto número 1, ficou 3 alunos. No quarto número 2, 3 alunos. E no quarto número 3, 3 alunos, tá bom? E aí, de quantos modos diferentes ele quer fazer essa divisão aí na hora de dividir os quartos? Pois bem, primeira coisa que você vai entender é que eu tenho 9 alunos para entrar no selecionar 3 primeiro quarto. Então, aqui é como se fosse os alunos que vão para o primeiro quarto. Deixa eu colocar aqui uma legendazinha aqui em cima. Então, o primeiro quarto tem 9 alunos. No segundo quarto, na hora de selecionar o segundo quarto, eu não tenho mais 9 alunos disponíveis para escolher 3. Agora eu só tenho 6 alunos. Por que 6 alunos, professor Valtes? Ora, tinham 9, 3 já entraram aqui nesse quarto, então só sobrou 6 para escolher 3. E no último quarto, no terceiro quarto, só me resta 3 alunos. Os 3 que sobraram vão para o terceiro quarto. Combinação de 3 a 3. Quando é uma combinação que o N e o P é igual, essa resposta dá 1. Eu vou até fazer esse cálculozinho para vocês já aprenderem aqui de lado, tá bom? Como observação. Sempre quando for o valor igual, o N e o P dá 1. Mas vamos lá. Combinação de 3 a 3 é 3 fatorial, N, né, que é o P fatorial agora, P fatorial, e 3 menos 3, 0 fatorial. Aqui vai simplificar e o fatorial de 0 dá 1. Então ficou 1 em cima e 1 embaixo, 1 dividido por 1 dá 1, né? Então morreu. Então vamos lá. O que me interessa é esses dois cálculos aqui. A combinação de 9 a 3 é o fatorial de 9, fatorial de 3 e 9 menos 3, que é o N menos P, vai ficar 6 fatorial. A combinação de 6 a 3 é o 6 fatorial, o 3 fatorial, que é o NP, e o N menos P, né, que 6 menos 3, vai sobrar um 3 fatorial. Aí aqui dá uma coisa legal, galera, ó, vou continuar bem aqui, ó. Uma coisa legal aqui é que o fatorial de 6 ficou no numerador e no denominador, a gente vai embora com ele. Quanto a gente puder simplificar esses fatoriais, a gente já elimina. Pois bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o fatorial de 9, vou desenvolver, e aí eu vou ter esses fatoriais de 3 aqui. Então, vamos lá, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Lembrando que eu estou usando a forma bruta, né? Fatorial de 3 é 3, 2, 1. Fatorial de 3, 3, 2, 1. Fatorial de 3, 3, 2, 1. E agora nós vamos simplificar. Tem muito aluno que corta o 1. Se você tiver com vontade de cortar 1, corte o 1. Não tem problema não, tá bom? É fatorial de 2, fatorial de 3. Não, desculpa, 2 e 3. Aí vamos aqui, ó. Quanto é 3 vezes 2? O 3 vezes 2 dá 6. Aí eu vou pegar aqui, ó, o 9 dividido por 3, ficou um 3 aqui. E o 8 dividido por 2 dá 4. Então, o que sobrou aqui, minha gente, o que sobrou aqui pra gente foi, só enquadrar aqui a imagem, sobrou 3 vezes 4 vezes 7 vezes 5 vezes 4. Então, dá 1.680. Ó, repetindo aqui, ó, 3, o 4, o 7, o 5 e o 4. Você vai fazer essa continha. Resultado final, 1.680 maneiras distintas dos alunos, dos 9 alunos, se distribuírem nos 3 quartos. E aí, por que eu quero chamar a atenção nessa questão 3, comparando com a questão 4? Olha só o que vai acontecer na questão 4. Deixa eu pegar o... Na questão 4, quando a gente olha aqui para o texto dela aqui, a gente percebe, até botar os dois aqui no mesmo enquadramento, a gente percebe assim, ó, tem um grupo de 9 alunos e vão se dividir em 3 grupos de 3 alunos em cada grupo. Quantos modos eu posso fazer essa divisão dos grupos? Então, teoricamente, é a mesma ideia que você acabou de fazer. Como assim, professor? Ora, você tem 9 alunos, que você vai escolher 3 para um grupo. Sobrou 6, eu vou escolher 3 para outro grupo. E sobrou os 3 últimos que vão ficar no último grupo de 3. Então, teoricamente, o aluno vai pensar, oxe, mas o cálculo é igualzinho. Não, aqui tem uma diferença na essência dessas questões, que é fundamental o aluno observar isso. Quando eu fui dividir os 3 quartos, eu observei que tinha um número do quarto. Quarto 1, quarto 2 e quarto 3. Na hora de formar os grupos aqui, não foi dado o nome do grupo. Grupo nada, aqui não tem nome nenhum. Ah, é o grupo A, foi o grupo B. Não, isso aqui não tem. Foi dito só o seguinte, divide esses alunos em grupo. Nesse caso que não está especificando o nome do grupo, você tem que dividir pelo fatorial da quantidade de grupos. Isso é bem interessante você tentar entender por que muda aqui. Então, essa resposta aqui da quarta questão, só para finalizar logo o resultado final, vai ser 1.680, porque 1.680, que é o mesmo resultado que eu encontrei na terceira, né, fazendo as mesmas contas, só que dividido pelo fatorial de 3. E o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, 1.680 dividido por 6, que vai dar 280. Professor, mas por que faz diferença aqui? Olha só. Na primeira questão, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou dar uns nomes para os alunos. Eu vou pegar aqui uns alunos aqui, como se fosse um nome. Colocar aqui ABC. Vamos dizer que eu coloquei o grupo, os alunos A, B e C, no primeiro quarto. Se eu pego esses alunos ABC, né, a Ana, a Bruna, a Camila, e mudo elas para o quarto de número 3, já é uma nova forma de dividir o grupo. Ou de dividir os alunos nesses dormitórios aí, nesses quartos do hotel. Porque eles estão divididos, tem um número do quarto. É diferente a Ana, a Bruna e a Camila ficar no quarto de número 1 do que a Ana, a Bruna e a Camila ficar no quarto de número 2 ou de número 3. Já é um resultado novo, já é uma nova forma de dividir. Se eu pego essas 3 alunas e divido elas aqui, vamos dizer que fossem 9 alunos, colocando aqui. Aí vamos dizer que esses 9 alunos aqui, eu dividisse em 3 grupos. Opa, aqui é um grupo, aqui é outro grupo e aqui é outro grupo. Pronto, está feita a divisão. A Ana, a Bruna e a Camila estão no mesmo grupo. Só que como não tem o nome do grupo, não interessa se eu pego elas 3 e boto para cá, se eu desenhasse aqui, por exemplo, ABC. Não faz diferença, porque não tem ordem, não tem nome, não tem uma especificidade para esses grupos, não tem nome do grupo. Então, é um detalhe que é muito importante, isso é muito cobrado, inclusive eu já vi questão disso aí. Se tiver a identificação do nome do quarto, do número do quarto, ou do nome do grupo, por exemplo, você teria que fazer o cálculo da distribuição das combinações, combinação sempre vai diminuindo, né, multiplicar, pronto, resolveu o problema. Mas se não tivesse essa identificação do número dos quartos, como aqui não tem dos números do grupo, você tem que dividir como se fosse pela permutação de 3, no caso, porque não interessaria a ordem.
aí você desconsidera essa possível ordem, que não existe ordem nenhuma, aqui não tem nome nenhum do grupo, tá bom? Então, quem tiver com dúvida dessa parte aqui, eu recomendo que dê uma lida com mais profundidade, né? Procure entender melhor essas duas questões, compare, porque é uma coisa, um detalhezinho bem interessante que é bastante cobrado, viu? Pois bem, então a diferença da quarta é que, como não tem o número do grupo, né, não tem o nome do grupo, eu tive que dividir pelo fatorial da quantidade de grupos. Por que 3? Não é porque é 3 alunos em cada sala aqui, não, em cada grupo não, é porque são 3 grupos. Se fossem 4 grupos, seria o fatorial de 4. Agora vamos aqui para um tipo de questão que envolve a parte de geometria. Deixa eu só tirar esse papel aqui. Pois bem, tem 6 pontos em uma circunferência, vou fazer aqui rapidamente. Aí tem 6 pontos aqui marcados em uma circunferência. Vou marcar aqui aleatoriamente 6 pontos, tá bom? E esses pontos aqui eu vou chamar de ponto A, B, C, D, E e F. Pronto. O que interessa é, ele usando esses pontos, ele quer que a gente calcule quantas retas podem ser formadas utilizando somente esses pontos. Então, a única coisa que você tem que observar aqui, por exemplo, se você pega o ponto A e o ponto D e traça uma reta, né? Uma reta é determinada por 2 pontos. A reta AD é a mesma reta DA, tanto faz. Inclusive, quando eu comentei lá a história das palavras-chave no vídeo de combinação, que você não pode deixar de assistir, é o vídeo 6 da playlist de análise combinatória do meu canal, a professor Valtesse Matemática. Eu já falei que essa palavra-chave retas aparece muito. E aí, no caso, essa palavra-chave retas aqui indica que é combinação. Por quê? Porque a reta B é igual à reta DA. A reta D é igual à reta DA. Podia ser qualquer reta, eu só peguei esse aqui para dar o exemplo. Então, aí vai ser de uma combinação. A combinação de quanto a quanto? Eu tenho 6 pontos para escolher 2, que eu preciso de 2 pontos para traçar uma reta. Essa combinação aqui vai ficar 6, 2, 6 menos 2 dá 4. Vou fazer bem aqui rapidinho. 6, 5, 4. Vou desenvolver. Para cancelar com esse 4, e o fatorial de 2 dá 2, você vê 5, 30 por 2, 15. Pronto. Até porque eu já fiz essa conta aqui em outro exemplo. Agora eu coloquei 8 pontos no círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A, B, C, D, E, F, G e H. E aí ele quer que a gente pergunta assim, quantos triângulos, né? E aqui novamente, a palavra triângulo indica que é combinação. Para formar um triângulo eu preciso de 3 pontos, então eu tenho 8 para escolher 3. Só queria aproveitar aqui essa questão para comentar outra coisa. Essa forma de escrever combinação também pode aparecer assim, com o 3 lá em cima, né? O N embaixo e o P em cima, ou na forma de número binomial 8 a 3, que é um binômio, tá bom? Em outro momento vocês vão ver essa parte de binômio com mais calma. E aí vamos lá, como é que vai ficar aqui a combinação de 8 a 3? Vai ficar o fatorial de 8, fatorial de 3 e 8 menos 3, fatorial de 5. E aí aqui eu vou desenvolver o 8, o 7, o 6, chegar no 5. Vou simplificar com 5, fatorial de 3 é 3, 2, 1. 3 vezes 2, 6, foi embora com o 6 de cima, né? Então 3 vezes 2 aqui eu simplifiquei, sobrou só 8 vezes 7, 56. Continuar o vídeo, pessoal. Quero avançar, quero fazer um vídeo com bastante exercício, inclusive com as questões do Enem, que vão ser as últimas, tá bom? Vamos lá, agora uma questão aqui que envolve a parte de campeonato de futebol, também foi comentado aqui no vídeo, esse negócio de quantos jogos indica que é combinação. Esse campeonato de futebol aqui tem 20 times, 20 equipes, 20 times, e eles jogam contra todos, uma única vez, que é o chamado campeonato de pontos corridos. Como assim? O campeonato que não tem final, não tem semifinal, não tem quarto de final. Ele é assim, todo mundo joga contra si, e no final vai ver quem fez mais pontos lá para decidir o campeão. Para dar um exemplo clássico, né, o Campeonato Brasileiro já vem com muitos anos sendo um campeonato de pontos corridos. E aí o que acontece? Ele quer saber determinar o total de jogos desse campeonato. Ora, eu tenho 20, que é o total de elementos, e para fazer um jogo, que é a palavra-chave, eu preciso de 2 times. Então é só calcular a combinação de 20 a 2. Pronto, só isso. Fatorial de 20, fatorial de 2, 20 menos 2, que é o N menos P, fatorial de 18. Vou pegar o 20 e vou desenvolver até o 18 para simplificá-lo. E o fatorial de 2 é 2 vezes 1, que dá 2. Então aqui, ó, 20 por 2 dá 10, rapidinho. E 10 vezes 19, 190. Seriam 190 jogos ou 190 partidas nesse campeonato.
Aí eu quero chamar a atenção aqui para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, né, que é o famoso Brasileirão, que é a chamada Série A, né, que o pessoal fala muito, Série A, Série A, ela tem a história de primeiro turno e segundo turno. O que é que significa isso? Que vai ter uma sequência onde todo mundo joga contra todos e depois tem o jogo da volta, todo mundo joga contra todo de novo, né? Por exemplo, assim, o Flamengo joga com o Corinthians na casa do Flamengo. E no segundo turno, o Corinthians vai jogar na casa da casa dele, né? Na casa do Flamengo, desculpa. E aí, como acontece isso, de ter dois turnos, acaba que o Campeonato Brasileiro, que também tem 20 times, não vão ser só 190 jogos, vão ser 190 jogos no primeiro, 190 no segundo, e aí o Campeonato Brasileiro, né, que é a Série A, vão ter 380 jogos, tá bom? Isso aqui é uma observação. Porque, já que cobra um dia, né? Quantos jogos tem no Campeonato Brasileiro? Sabendo que aí jogos ida e volta, não sei o que, aí você tem que multiplicar por 2, né? Seriam 190 vezes 2. Nessa questão 7 original, como eu não perguntei essa parte de jogo de ida e jogo de volta, eu só disse que cada time vai jogar contra o outro time uma única vez, então a resposta seria 190, tá bom? Só para dar esse exemplo aqui para a pessoa entender porque que no Campeonato Brasileiro tem 380 jogos. Agora uma questão do Enem, né, que é onde a gente queria chegar. Bem, uma questão do Enem que é bem interessante. O tênis é um esporte que é para estratégia, adotado, até explica o tênis, né? Entre outros fatores, depende se o adversário é canhoto. A gente vê muito Nadal se destacando no jogo de tênis porque ele é dos jogadores de elite do mundo, um dos poucos canhotos. Não tem muitos jogadores canhotos assim nos top 10 do mundo. Eu não tenho essa informação, mas não são muitos, não. Então ele se destaca, porque é mais difícil para os adversários jogar contra ele. E aí um clube tem 10 tenistas, sendo que são 4 canhotos e 6 destros, tá bom? Tem 4 canhotos e 6 destros. E aí o técnico deseja fazer uma partida de exibição entre 2 jogadores, porém não poderá ser ambos canhotos. Então ele quer fazer um jogo de exibição, onde ele quer escolher 2 desses jogadores aqui dos 10, mas ele não quer que não poderão ser ambos canhotos, tá bom? Então ele quer saber qual o número de possibilidade da escolha desses tenistas para a partida de exibição. Pois bem, como é que a gente vai fazer essa questão aqui? A gente vai calcular o seguinte, a gente vai calcular todas as escolhas possíveis, menos a que ele não quer. Como assim, professor Valtésio? Vai ficar mais fácil meio que destruir, a gente chama isso aqui de complemento, e calcular tudo que é possível, menos as escolhas não favoráveis, que é o que ele não quer aqui. O termo técnico não favorável, mas eu botei não quer que o aluno se identifica mais rápido, né? Então, como assim? Esquece essa história de não poder ser canhoto. Vamos dizer que tem 10 tenistas e aí ele quer escolher 2 para fazer um jogo. Ora, então todas as escolhas possíveis é dos 10 escolher 2. Entendeu? Ora, se eu tenho 10 tenistas, eu quero escolher 2, 10 a 2. É isso aí, pronto. Só que ele tem uma restrição. Qual é a restrição que ele não quer? Ele não quer que sejam escolhidos 2 canhotos. E aí o que, que vai acontecer? Então você vai forçar, né? Ou seja, você vai calcular as escolhas que não são favoráveis, que seria exatamente escolher 2 canhotos. Ora, nós temos 4 canhotos lá nessa equipe desse clube. Então é como se eu escolhesse desses 4, 2 para fazer um jogo. E é exatamente o que eu não quero que seja essa escolha. Então esse resultado aqui vai me dar a escolha que ele quer. O que é que ele quer? Ele quer que de todas as escolhas eu não faça essa. Ou seja, desses 4 canhotos eu não posso escolher 2 deles para jogar um contra o outro. Então esse resultado aqui vai me dar o resultado que seria o resultado que o técnico lá deseja, né? Que é um jogo entre 2 adversários lá daqueles 10, onde não teriam 2 canhotos jogando um contra o outro. Pois bem, olha o que foi que o Enem fez aqui, ó, retomando que é uma questão do Enem. Olha o que foi que o Enem fez. O Enem nem pediu o resultado final, ele pediu apenas a expressão, né, envolvendo fatoriais que se associa a esse resultado. Então vamos ver como é que vai ficar. Ó. Fatorial de 10, combinação de 10 a 2. Combinação de 10 a 2. Fatorial de 10, fatorial de 2 e 10 menos 2, fatorial de 8. Menos combinação de 4 a 2, fatorial de 4, fatorial de 2 e 4 menos 2, fatorial de 2. E aí você percebe rapidamente que essa expressão aqui, ela está exatamente igualzinha à expressão da letra A.
Olha só como é que foi essa questão do Enem, né? Então ainda você ganharia tempo, porque você não teria que desenvolver esses cálculos para chegar no resultado final, tá bom? Então bem legal a letra A, a resposta da questão do Enem. Outra questão do Enem, pessoal. Vamos aqui. Questão do Enem aqui é uma questão com a locomotiva do trem, né? Uma questão clássica, se eu não estou enganado, 2019. Muitas pessoas já viram essa questão. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva, pintada na cor preta, né? E mais 12 vagões iguais, em formato tamanho, numerado de 1 a 12. Então tá aqui, ó. A locomotivazinha preta e tudo aqui, né? De 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados de vermelho, 3 de azul, 3 de verde e 2 de amarelo. Então depois eu vou reforçar aí, né? 4 de vermelho, 3 de azul, 3 de verde e 2 de amarelo. O trem é montado utilizando a locomotiva com 12 vagões, ordenado crescente, segundo a numeração, papapá. De acordo com as possíveis variações das colorações do vagão, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dado por... Aqui, na própria questão, já fala que é combinações, né? Tirou do aluno a responsabilidade de chegar nesse entendimento. Mas eu vou usar aqui as cores para mostrar para você que seria combinação. Como assim? Ele disse que vai pintar 4 de vermelho, né? Isso eu vou pintar aqui, ó. Vamos dizer que eu pintasse o vagão 5, ou pintura mal feita, o 7, o 9 e o 3. Ora, se eu falo que pinto o 3, o 5, o 7 e o 9... é a mesma coisa de pintar o 7, o 9, o 5, o 3, ou o 5, o 7, o 9, o 3, não tem ordem. Se ele disse que pintou 3 de azul, vamos dizer que eu pintasse esses 3 últimos. Isso não tem ordem nenhuma. Se eu disser 10, 11, 12, é a mesma coisa de disser 11, 10, é a mesma cor, então irrelevante. Então por isso é uma combinação. Então, como é que seria aqui? Deixa eu só terminar aqui. 3 verde, né? Pintar 3 verde aqui, rapidinho. E 2 de amarelo. Lembrando que aqui eu pedi o material do meu filho Davi, né? Que disponibilizou essas coleções. Achei legal, filho, tá, né? Então vamos lá. Como é que seria essa forma aqui de calcular? Ora, você tem 12 para escolher 4 para pintar de vermelho. Aí você pintou os 4, até pintei aqui. Quando eu fui pintar os de azuis, eu já não tinha aqueles 4. Então, para pintar os azuis, eu só tenho 8. 8 para escolher 3. Aí agora eu vou pintar os verdes. Só tenho 5, porque eu já tirei mais 3, né? Aí, desculpa, 8 menos 3, 5. Então, 5 para escolher 3. E aí só sobrou os 2 que foram pintados de amarelo. E aí, isso aqui, ó. Essa expressão aqui é exatamente a letra... Opa, puxei errado, desculpa. É exatamente a letra E. Professor, mas o que aconteceu? O 4 está em cima. A única forma aqui que você tem que lembrar é que em vez de escrever, né, aquela expressão, anotação 12,4, ele colocou o 12 embaixo, que é o N, e o P em cima. E assim ele fez com todas. E mais uma vez o Enem não precisou que você fizesse a conta, tá bom? E por último aqui uma questão que envolve a questão dos alunos, né? Eles têm a questão dos alunos destros e dos alunos canhotos, vão formar um torneio de vôlei. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa questão como desafio, só vou dar para vocês o gabarito. O gabarito dessa questão, ela vai ser exatamente 90. Pronto, lembrei, 90. Peço que vocês tentem responder e eu não vou dar spoiler nenhum, tá bom? E muito obrigado. Por quem assistiu o vídeo todo, sei que ficou um pouco longo, mas é porque eu queria fazer bastante exercício, tá bom? Tente fazer a questão de número 10 e aí comente aí nos comentários do vídeo aí se você conseguiu, se não conseguiu, tá bom? Essas questões vão ficar também disponíveis no comentário fixado da descrição do vídeo. Valeu, galera. Até a